Bem, nós estamos de volta com mais um bloco do programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. E eu agradeço a você que está aí acompanhando a programação, seja do Conexão Empresarial, seja dos outros programas do canal Viver Brasil. O meu muito obrigado. Hoje a gente está tendo a alegria, a felicidade de receber aqui, de entender um pouco melhor sobre um profissional, um executivo, mas também prioritariamente sobre o que ele carrega, sobre o que ele está administrando de uma maneira cada dia mais reconhecida e elogiada e com mais resultados que a gente vai saber nesses próximos minutos. O Daniel Miranda é o CEO do BH Airport, um dos principais aeroportos que a gente tem no país. Esse ano passado, de 2024, agora, alguns dias atrás, foi o ano mais importante nos resultados que o BH Airport alcançou. O volume de passageiros realmente foi impressionante, nós vamos saber deles daqui a pouquinho. E, além disso, o aeroporto em si é uma usina, é uma cidade, é um shopping, é um check-in, é um restaurante diverso, enfim, são muitas opções que se tem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte hoje, mas isso não foi sempre assim. Essa realidade, de fato, ela muda nesses últimos 20 anos, nesses últimos 20 anos, de 2004 para cá, que foi quando o aeroporto foi privatizado e a gente fechou o aeroporto da Pampulha, que tinha muitos voos e tal. Quando o governador Aécio toma a decisão formal de realmente fechar o aeroporto da Pampulha, concentrar as operações em Confins, realmente tudo muda. E aí as coisas se transformaram, né? De lá para cá. Foi, Gustavo, uma transformação em tanto. Nós assumimos a concessão em 2014, né? Mas a mudança, o fechamento do aeroporto, o fechamento do aeroporto de Pampulha foi antes, 2004, 2005, né? Quando o governo do estado decidiu por uma política pública por conta do cidade administrativa, isso, vetor também. norte E também da possibilidade de expansão e crescimento do aeroporto, né? Porque na Pampulha hoje você não tem essa possibilidade só a lagoa, de crescimento. para descer na lagoa, ninguém quer, né? Isso, então você estaria limitado ali a uma demanda e aí essa decisão na época do governo do estado foi uma decisão muito assertiva e a gente está colhendo os frutos hoje, né, de um ativo que passou de elefante branco, né, como era chamado muito antigamente, para um dos principais aeroportos do Brasil e do mundo, né, com uma demanda de mais de 12,3 milhões de pessoas que já passaram por esse aeroporto em 2024. Foi um marco muito importante para o nosso aeroporto e histórico, né? Foi o ano com maior volume de passageiros que nós tivemos no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais. Crescimento de 18%, como eu disse, 4 vezes mais a média nacional. A média nacional, então, estava em 4,5%. 4,5% mais ou menos. E nós crescemos 18%. Então foi um trabalho espetacular, feito por todas as frentes. Nosso time no aeroporto, né, mais de 7 mil pessoas ali trabalhando todos os dias, incansável, para que a gente ofereça um produto diferente, um serviço cada vez mais personalizado e com a mineridade, que é um dos nossos valores, né, com acolhimento. Então, quando você chega no aeroporto, você sabe que está em Minas Gerais e esse é um dos nossos propósitos. Então, o governo do estado, junto com as prefeituras, tem atuado bastante também para que a gente possa desenvolver cada vez mais o turismo na região, que tem um potencial enorme, né? Vamos combinar, né? Na hora que você fala que o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte cresceu 4 vezes mais que a média nacional, 18% no ano, por que você julga que isso chegou a esse patamar de crescimento? Pela questão geográfica de Belo Horizonte, a ideia do hub, o lugar de trânsito para uma região e para outra, obviamente que isso deve ter a ver. Mas além disso, quais foram os trabalhos que você entende
que ajudou a transformar o aeroporto neste crescimento que está tendo? É um conjunto de fatores. A posição geográfica é inegável, né? Nós hoje temos uma posição geográfica muito privilegiada em relação aos demais estados. Nós estamos a 1h30 de voo das principais capitais, das principais cidades. 70% da economia do país está aqui. 70% da economia do país está aqui. Então, a posição geográfica ela é super importante, mas o que eu acredito que é o diferencial é o como nós nos relacionamos com as pessoas, né, com os parceiros, com os colaboradores, com os clientes. E isso tem sido fundamental no desenvolvimento do aeroporto e principalmente no desenvolvimento de rotas, porque para que você traga cada vez mais voos para a região, é uma conversa com o governo do estado, com companhias aéreas, com aeroportos de outros países. A gente também tem esse papel de promoção do estado de Minas Gerais como destino, né? Então, nós, nos últimos 3 anos, nós redirecionamos um pouco a nossa estratégia de desenvolvimento de rotas e agregamos uma função na organização para desenvolvimento do turismo. Então, hoje tem uma pessoa no aeroporto que, junto com a Secretaria de Turismo dos estados e dos municípios, pensam iniciativas para que a gente possa vender o nosso estado como destino no exterior, porque até uma curiosidade, né? Quando você vai numa feira, quando a gente ia muito no começo numa feira no exterior da aviação, né? O Roots, por exemplo, que é a mais famosa, muitas companhias aéreas conheciam o destino de Belo Horizonte. Não tinha tanta essa visibilidade. Hoje a gente vê que está mudando isso. Então, esse desenvolvimento do turismo que nós começamos e o papel do Estado e dos municípios também na criação de produtos, como, por exemplo, Belo Horizonte. O Carnaval de Belo Horizonte bombou ano passado. No período de Carnaval, foi, salvo engano, o maior crescimento de turismo do país, né? Então, teve muitos turistas visitando Belo Horizonte para conhecer o nosso carnaval e foi, se eu não me engano, o segundo maior carnaval do país. Aqui... já está quase lá, né? E eu acho que deve ser muito bom vir para Belo Horizonte. O turista vir para Belo Horizonte deve ser muito bom, que o povo aqui recebe todo mundo de braço aberto. Então, o cara que vem para o carnaval aqui, ou a mulher que vem para o carnaval aqui, vem e é recebido por todo mundo, literalmente de braços abertos. E a gente tem atuado muito nisso, né? Trazendo essa importância do estado de Minas Gerais, que é um estado belíssimo, com uma cultura muito relevante, história, e trazer para a população que no Brasil não é só sol e praia, né? A gente tem outros elementos tão importante quanto, no nosso estado principalmente, que agregam muito valor, como é a cultura, a história, a culinária mineira, que é fantástica, para mim é a melhor do mundo, né? E a gente tem cada vez mais tentado introduzir isso para o público, principalmente estrangeiro. Fala um pouquinho do retrato do aeroporto hoje, do BH Airport hoje como operação. O BH Airport hoje, por exemplo, ele vai a quantas cidades no Brasil, a quantos outros lugares pelo mundo afora, quantos países estão conectados diretamente a Belo Horizonte. Depois disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura do aeroporto, operações, a diversidade que tem. Eu sei que tem alguns pensamentos ou expectativas pelo plano futuro. Eu sei que tinha uma história de um shopping na frente. Enfim, tem muita coisa no contexto do aeroporto. Mas em relação à prática, o aeroporto tem que ir para algum lugar. Para quantos lugares que ele vai no Brasil? Para quantos lugares que a gente consegue ir pelo mundo afora hoje? Perfeito. E até poucos sabem, né, o que o nosso aeroporto hoje é o segundo maior aeroporto em número de destinos domésticos. Então, hoje só Viracopos que tem mais destinos que o BH Airport. Hoje nós temos 70 destinos totais. Então, o BH Airport conecta no Brasil e no mundo a 70 destinos.
Desses 70, são 8 destinos internacionais e 62 destinos domésticos. Dos 62 destinos domésticos, quantos são em Minas Gerais? Nós temos 15 destinos regionais hoje, destinos em Minas Gerais. 15? 15. É impressionante. Em 15 destinos? 15 cidades? De 15 cidades. Uma das maiores, se não for a maior, né, distribuição regional do país. Para você ter uma ideia, hoje nós conectamos mais destinos na Bahia do que Salvador. Que maluquice. É um hub super importante, super estratégico por estado. Essa conectividade regional em Minas Gerais ela é super importante por conta da geografia de Minas Gerais. Então, é um estado muito grande, com muitos municípios. Hoje a atividade da aviação ela é super importante e relevante para que a gente conecte esses municípios com mais agilidade, mais conforto. E a gente tem atuado muito nisso nesses últimos anos. Em Belo Horizonte, eu sei que também, nós vamos chegar no shopping lá para eu saber o que está acontecendo nisso agora, mas eu sei também que existem várias ações que são feitas pelo próprio BH Airport, não apenas com Confins ou Lagoa Santa, mas com vários destinos regionais que a pessoa pousa no aeroporto e vai para Ouro Preto, vai para Tiradentes, vai para Brumadinho. Eu sei que existiam ações com esse objetivo também, correto? Tem nessa divulgação que nós fazemos, né, dos destinos, que tem sido super importante. Então, por exemplo... Serra do Cipó, que está lá do lado. Serra do Cipó, que está do lado. A gente tem feito muitas conversas também com os municípios para que a gente possa divulgar cada vez mais esses destinos. E não só divulgar, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais investir na nossa infraestrutura, que ainda tem muitas oportunidades, para que a gente facilite essa chegada do turista estrangeiro, não só em infraestrutura, mas também em capacitação, né? Quando a gente fala de um turista estrangeiro chegando, por exemplo, em um destino mineiro, e aí poucas pessoas falam o idioma inglês, conseguem comunicar-se nesse idioma, e tem sido um obstáculo, mas que a gente tem endereçado junto ao governo, junto aos municípios, para que a gente possa cada vez mais trazer essa capacitação para a região e fortalecer cada vez mais o turismo. Operação comercial. Lá, são quantas hoje? A operação comercial é um dos eixos muito estratégicos do nosso aeroporto, né, e necessário. Hoje, 50%, só por curiosidade, 50% das receitas do aeroporto são provenientes à operação não regulada, que a gente fala, que são as operações comerciais. São mais de 100 operações hoje ativas. Só em 2024 nós inauguramos mais de 17 operações e para o futuro a gente tem aqui um plano uma meta, né, de inaugurar mais 20 operações e muitas delas já estão bem engatilhadas com contratos assinados, que por exemplo, mais 2 salas VIPs, né? Hoje nós temos 4 salas VIPs, 3 na área no embarque doméstico. Cada sala VIP aí é um negócio diferente, né? É um negócio diferente. Às vezes e aí pode agora ser o mesmo operador. Mas são ações diferentes. E agora você vai ter mais quantas salas VIPs? Mais 2 salas VIPs que estão já em fase de construção e a gente vai entregar essas salas muito em breve. Essas salas VIPs aí representam o quê? Por exemplo, de 1 milhão e 100 passageiros que você tem lá por mês, você está falando de 20 mil pessoas nas salas VIPs? A taxa de penetração das salas VIPs, as salas VIPs hoje recebem mais ou menos de 1.500 a 2.000 pessoas por dia. Então, 30, 35 mil, 40 mil pessoas por mês. É isso? 45 mil pessoas por mês. Por dia passam no aeroporto. Por mês. Por mês. Mas no aeroporto, nas salas VIPs. No aeroporto dá 1 milhão. O aeroporto recebe 45 mil pessoas por dia. Por dia. O que de 35 a 45 mil. O que dá esse 1 milhão e 200, 1 milhão e 100 mil pessoas por mês. Por mês. Sim. Então, operação comercial, você já falou que são mais de 100, com a chegada de mais 20. Você disse que esse processo,
ele está em expansão, ele vai seguir. Eu te pergunto, para o consumidor, o cara que está lá trafegando, quais são as iniciativas mais importantes que ele busca na hora que ele desembarca ou na hora que ele está chegando para o embarque? Ele quer um banheiro limpo, ele quer pão de queijo, ele quer ter um assento para ele aguardar o voo. Quais são as buscas mais específicas que o consumidor, o usuário tem de maneira geral? Boa pergunta, viu, Gustavo? Hoje, o que a gente tem levantado é muito conforto, né? Então, conforto térmico, conforto acústico, assento, a quantidade de assentos, assentos confortáveis para que as pessoas possam esperar pelos seus voos. Tem muita demanda por tomada de celular, não é diferente, né? Nesse mundo hoje que a gente tem mais celular do que gente. Então, tomada de celulares tem sido também uma busca muito relevante. A qualidade da limpeza do aeroporto, e aí incluindo os banheiros, né? Então tem sido também um dos drivers muito importante para todos os aeroportos no Brasil. E a própria operação, né? A dinâmica da operação, que muitas vezes aí não sei se acho que boa parte da população tem alguma dificuldade de entender a dinâmica do aeroporto, porque dentro do aeroporto, o aeroporto ele funciona como se fosse uma cidade, né? Nós estamos lá atuando na administração dessa cidade, mas nem todas as atividades que acontecem no aeroporto são executadas pelo aeroporto, né? Então tem muita atividade, por exemplo, que é executada pela companhia aérea, só que muitas vezes as pessoas confundem, mas eu fui no aeroporto, o aeroporto tal coisa não estava funcionando, mas check-in, por exemplo, o check-in não estava funcionando. Não, mas o check-in é responsabilidade da companhia aérea, não é uma atividade do aeroporto. Sim. O aeroporto dá a infraestrutura, né, conduz junto à companhia aérea todo esse processo, mas quem executa essa função no dia a dia são as companhias aéreas. Assim como cessionários também, né, nós que atua como uma atividade parecida com shopping, né? Sim. Nós alocamos a área para as lojas, elas se instalam no aeroporto e eles que operam aquela loja e fazem aquela operação acontecer. E a gente tenta conciliar todos esses interesses para que a gente ofereça cada vez mais um serviço de qualidade diferenciado e cada vez mais personalizado para as pessoas que passam pela nossa infraestrutura. A gente já sabe que o aeroporto está com um grau de satisfação e de avaliação muito elevado. Sim. Eu acredito que isso seja um trabalho recorrente o tempo inteiro, de manutenções gerais. Exato. E aí, essa história do shopping tem fundo de verdade, ou já passou, ou tem um planejamento futuro? E aí eu aproveito essa pergunta para te perguntar sobre novidades para esse 2025. Excelente. A questão do shopping, nós já pensamos, né, em várias oportunidades no desenvolvimento de um shopping aos arredores do aeroporto, Isso. até conectado com o aeroporto. Isso. Mas ao longo desses anos, Gustavo, a gente fez várias reflexões, várias avaliações e a gente via que não era um negócio viável, né, economicamente. E aí nós deixamos na caixinha de vamos avaliar futuramente. E a gente tem atuado muito no mix do aeroporto, porque a gente tem um mix importante dentro do nosso aeroporto hoje, são mais de 100 operações. Tem muita gente de fora que não é o usuário imediato, que vai lá para fazer o consumo de alguma coisa, das lojas, do restaurante ou do que for? Vai, mas muito provocado por algumas iniciativas que a gente desenvolve. Por exemplo, estou falando, o pessoal de Lagoa Santa, de Confins, de Matosinhos, de Pedro Leopoldo, não vão lá para o aeroporto para fazer esse tipo de convivência? Hoje não vão, mas está no nosso planejamento de médio prazo começar a conectar mais o aeroporto, a ter uma provocação naquela região. Isso, a trazer mais as pessoas para dentro do aeroporto, né? Que é uma tendência de mercado, né? Os aeroportos hoje estão
se organizando para não ser só um local de passagem, mas ser um local de destino, né? E aí, para ser um local de destino, você tem que desenvolver algumas operações para que as pessoas passam a querer visitar os aeroportos. Então, esse é um movimento, é uma tendência de futuro e a gente pretende seguir essa tendência com certeza. E tem muitas ações legais que são complementares. E em relação a uma, eu te provoco para outras. O aeroporto começou a fazer um negócio super bacana. No aeroporto não começou a fazer, mas ele começou a deixar fazer um negócio super bacana, que é algo que as pessoas não têm no dia a dia. E não terão, porque é algo relativamente inédito. E aí eu estou citando especificamente as corridas de madrugada. O que é isso? Se você já sabe disso, o aeroporto, lá no BH Airport, tem algumas corridas ao longo desses últimos 4, 5, 7 anos, aí não sei o tempo certo, mas a corrida ela acontece exatamente na pista do aeroporto. Então a sensação para quem corre deve ser uma coisa única. Ela aconteceu recentemente, tem expectativa para os próximos tempos, tem outros eventos, por exemplo, como a corrida. A corrida não é para o passageiro, a corrida é para o Belo Horizontino ou para quem está nesse circuito. Exato. Tem outras atividades como essa, essas vão se repetir? A corrida já é um grande sucesso, né? Tá na nossa agenda. No calendário já. No calendário oficial, anualmente. Essa é uma das iniciativas para aproximar o aeroporto à sociedade, à população e transformar o aeroporto cada vez mais em um destino. Então, a gente já começou esse movimento e a corrida ela tem sido super importante. Como é que é essa corrida? Como é que ela acontece? Que horas? Quanto tempo? É uma corrida noturna, né, que ela inicia dentro do aeroporto, na pista do aeroporto. Então, você tem um trecho de mais ou menos 3 quilômetros. Na pista central, onde os aviões passam. Onde os aviões passam, com as aeronaves ao redor, com os caminhões de bombeiro também participando dessa festa. É uma experiência única, maravilhosa. Quem não teve oportunidade de participar, participem. É uma experiência diferenciada. É muito bom, muito gostoso a sensação de correr na pista à noite, né, de madrugada. Ela começa em torno das 3, 4 horas, né? 2 horas da manhã, se não me engano, e aí tem esse trajeto. E ao final, tanto no início como no final, nós fazemos eventos também musicais, algumas atrações e serviços também com massagem e entre outras coisas que são oferecidos. Nós temos a Night Run, nós temos uma parceria com a Track Field e o Santander, e tem sido um sucesso absoluto essa corrida. E para também trazer cada vez mais a população para dentro do aeroporto, né, e conhecer cada vez mais o que o aeroporto tem a oferecer para a região, a gente teve também a gente tem um programa de visita que nós trazemos alunos das escolas de BH e dos municípios ao redores para que conheçam a operação do aeroporto. Então, esse programa ele tem um viés social, então a gente traz, é um programa gratuito para escolas públicas. Como é que é isso? A criança chega lá e dá uma volta geral no aeroporto? Dá uma volta geral no aeroporto, dentro do anda de carro tudo? de bombeiro, conhece um pouco da operação. A gente faz também um trabalho de educação ambiental, né, trazendo as questões ambientais e a preocupação que a gente tem que ter com o meio ambiente. Traz também um pouquinho da questão da operação do aeroporto e a complexidade de como essa operação funciona. Além de ser um programa de visita onde as pessoas conhecem, também saem de lá com um aprendizado muito importante nos aspectos tanto da operação aeroportuária quanto dos aspectos ambientais. Para a gente já ir finalizando a nossa conversa aqui, nós estamos há cerca de 1 hora falando sobre essas questões de BH Airport e tal. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente deve ter curiosidade também. Quantos pousos e decolagens são feitos no aeroporto por dia? Qual que é o intervalo desses pousos e chegadas aí por hora? Enfim,
Como é que é esse fluxo que acontece diariamente no aeroporto? Por dia, tenho que fazer uma conta de cabeça aqui, mas são 110 mil movimentos por ano. 110 mil movimentos por ano. Isso. São 110 mil movimentos de partida e de chegada por ano no aeroporto. Por ano. Esses 110 mil pontos de chegada e de partida é que viabilizam a movimentação desses 12 milhões e X mil passageiros aí que rodaram por ano. É isso? Exatamente. A movimentação ela é constante, mas a dinâmica dos aeroportos ela é diferente de aeroporto para aeroporto. Então a gente fala dos bancos de pico. Os bancos dos aeroportos são as horas picos que a gente fala, né? O nosso aeroporto, particularmente, ele tem 4 grandes bancos, 4 horas picos, que é manhã, ali entre a hora do almoço e um pouquinho da tarde, o final do dia e um pouquinho mais tarde. Então são 4 horários picos que nós temos. A maioria dos aeroportos no Brasil são 2 bancos. Por exemplo, Brasília, quem viaja muito para Brasília sabe, né? Você vai de manhã e volta à tarde. Isso. Né? No nosso aeroporto você tem condições de voltar em horários diferentes quando você faz uma viagem de negócio, principalmente. Isso dá agilidade e muda um pouquinho a dinâmica do nosso aeroporto. Hoje, quantas empresas estão operando os voos no aeroporto de Belo Horizonte? Eu não estou fazendo essa pergunta à toa. Tá. Eu estou fazendo ela para encaixar uma outra que está na ordem do dia, que é a questão da junção da Gol com a Azul, correto? Correto. Então hoje a gente tem no Brasil, para quem acompanha aí as coisas, você tem teoricamente a TAM, que virou Latam, a Gol e a Azul. Aí junto a isso você tem várias outras regionais, como a Voapass, você tem várias aí que fazem o trabalho também. Mas o fluxo nacional é concentrado nessas três. Gol, Azul, TAM. Hoje, as 3 estão lá, mas quantas operações tem lá de pequenas, regionais e internacionais? Das nacionais, são só as 3. Acabou. Latam, Gol e Azul. Internacionais, nós temos a TAP, a Copa, a Sky ela está operando por temporada, então nós temos o destino para o Chile, né, que tem sido um sucesso absoluto também, e a cada temporada a Sky coloca voos para esse destino, e temos Copa, TAP, Sky e... Mais alguma? Eu acho que são só essas 3 internacionais. E a gente tem feito um trabalho muito grande, viu, Gustavo, para trazer mais companhias aéreas para o nosso aeroporto, para o nosso estado, mais destinos internacionais, que tem sido um dos nossos principais focos. Então a gente tem aí uma expectativa grande de, ainda esse ano de 2025, ter pelo menos mais 2 destinos internacionais no nosso aeroporto. E tem sido uma busca constante aí do nosso time, não só do nosso time, mas também do governo do estado, das prefeituras, para tentar dar cada vez mais opção para o mineiro e também atrair esse turismo de fora para conhecer as belezas naturais que nós temos, a nossa cultura, a nossa culinária, tão reconhecida aqui no Brasil. Eu acho que tem muita história realmente. Minas Gerais é um estado único, é um estado-país, conecta com as principais peculiaridades, sotaques que a gente tem no Brasil, por isso que a gente é chamado de síntese do país. Eu acho que ficou muito claro aqui o que está se passando no BH Airport, quais são as referências aí imediatas dos últimos anos, o que foi realizado em 2024 e em 2025. Obviamente a expectativa deve ser crescer igual ou crescer mais do que foi. O que a gente pode esperar para o final de 2025? 2024 foi um ano espetacular, atípico, né? Dificilmente nós cresceremos o que crescemos no ano de 2024. Não vou falar que é impossível, porque a gente sabe que o mercado de repente dá uma mudada e as coisas podem acontecer.
Mas esse ano a gente espera crescer alinhado à atividade econômica, então alinhado ao PIB, então é um crescimento mais modesto em relação ao que foi 2024, mas é um crescimento super importante. A gente tem muita expectativa de trazer novas rotas para o nosso aeroporto. Outra curiosidade, nós só não atendemos 2 capitais no Brasil, então nós conectamos todas as capitais do Brasil, somente 2 que ainda não são conectadas pelo nosso aeroporto, e a gente pretende fechar o mapa ainda esse ano. Né? E aí vai nos 27 capitais. Nas 27 capitais do Brasil, a gente vai estar servindo através do nosso aeroporto. Então, a gente tem essa missão, né, esse objetivo para esse ano, além de também aumentar os destinos internacionais. Está claríssimo. Daniel, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, falar que o que a gente viu e o que a gente vê ali no aeroporto, graças a Deus, foi algo muito maravilhoso para o cidadão mineiro, para o cidadão belo-horizontino. A gente tinha um retrato que, nesse período aí, antes de se fazer o direcionamento dos voos para o aeroporto, que hoje é chamado de BH Airport, na época, este mesmo aeroporto em Confins estava recebendo cerca de 200 a 300 mil passageiros por mês. 200 a 300 mil passageiros por mês. Para uma realidade daquela, é praticamente nada. Para um volume de metro quadrado que tem ali, é praticamente invisível, de tão pouca gente que é. Hoje, o aeroporto saiu para uma nova realidade, o aeroporto é vivo, o aeroporto tem serviço, o aeroporto funciona 4 horas da manhã, 4 horas da tarde, é um fluxo imenso de estacionamento para tudo quanto é lado.